O que você pensa sobre modernização da cidade em detrimento da sua história? Eu penso que a gente poderia mudar isso a partir de agora. O que já foi feito, o que foi derrubado, já foi derrubado. Eu acho que cabe a nós, a mim, a vocês, a quem está nos acompanhando aqui, cabe a todos nós, levantar essa bandeira e trabalhar para manter o que tem. Ainda temos muitos monumentos históricos em Campinas, ainda temos muita coisa que se preservar em Campinas, e a gente precisa se esforçar. Não adianta a gente depender do vereador, do prefeito, de não sei quem. Nós, população, precisamos nos mobilizar para preservar isso. Modernizar, sim, a gente precisa modernizar. Estamos numa época que não dá para falar em não modernizar. Mas modernizar não significa destruir as raízes, não significa destruir o local de onde a gente vem, as nossas histórias, a nossa identidade. A gente precisa lutar para manter isso. Ô Sidney, a escravidão contribuiu para o desenvolvimento da cidade, assim, você pode falar um pouco? Cara, Campinas, em alguns momentos, no plural, a população de gente escravizada passou do número da população de gente livre. Tinha mais escravos em Campinas do que gente livre. E aí, então, assim, a riqueza do Brasil era o café. É isso que dava lucro pro Brasil. E quem tocava o café era o negro. Então, sim, a escravidão... Inclusive, isso foi um problema, assim, foi um problema. Porque em determinado momento, o sistema da escravidão começou a ruir, começou a apodrecer por dentro e não se mantinha mais de pé. Só que como faz para resolver isso? Porque não tinha gente livre suficiente para trabalhar. O... Meu nome do cara, meu Deus. Já eu vou lembrar o nome dele. Era Joaquim Amaral. Já eu lembro o nome do cara. Ele era o Visconde de Indaiatuba. Inclusive a praça do Largo do Rosário não se chama Largo do Rosário, ela se chama Praça Visconde de Indaiatuba. Joaquim Bonifácio do Amaral. Ele morava lá em frente, num casarão, que hoje é um cartório, o casarão azul, a casa dele era ali. Esse Visconde de Indaiatuba, ele era dono da Fazenda Sete Quedas. Em determinado momento, ele alforriou 130 pessoas, alforriou 130 escravos, e contratou os caras para trabalhar como mão de obra livre. Contratou, pagando salário para os caras, não deu certo. Ele começou a trazer, então, imigrantes para poder substituir a mão de obra escrava. Por que não deu certo? Você fala assim, nossa, mas o cara era folgado, hein? Ele era escravo, agora de repente passou a ser trabalhador assalariado e não quis. Cara, eu não sei se vocês já trabalharam com café, eu já. Eu trabalhei no terreirão de café, cara, eu fiquei umas 2 horas lá virando o café no terreirão, quase morri com aquilo. A pessoa precisa ter vocação para trabalhar com esse negócio. Você vê um mineiro lá do sul de Minas, o cara virando, pega um rodo e vai virando o café no terreirão, parece que é fácil. Eu encostei o cabo do rodo na barriga e fui empurrar e fui empurrar aquele café, quase furou minha barriga aquilo. O negócio é pesado, parece pedra. Tem que ter vocação, o cara tem que querer, tem que estar motivado. Então, essas pessoas não estavam motivadas, faziam isso porque era na base do chicote. Então, assim, ninguém sabia como fazer para sair da escravidão. Precisava de mão de obra, não tinha mão de obra. Se parasse com a escravidão, de repente, a economia ia cair, ninguém ia ter mais dinheiro aqui, o país ia quebrar. Então, mesmo aqueles que queriam parar com a escravidão, o Joaquim Bonifácio do Amaral é um, que ele escreveu, falou, olha, escreveu uma carta, depois de muitas vezes indo para a Europa para trazer imigrantes e substituir a mão de obra escrava, em determinado momento ele escreve uma carta falando assim, olha, infelizmente eu vou ter que comprar mais escravos, porque se eu não fizer isso, a minha fazenda vai acabar. Então, era um problema, assim, a escravidão, o sistema da escravidão era ineficiente, era caro, precisava parar, todo mundo tinha consciência que precisava parar com aquilo, mas ninguém sabia como fazer. Inclusive os republicanos. O pessoal faz uma dicotomia na cabeça, dizendo assim, quem era monarquista era a favor da escravidão, quem era republicano era a favor da abolição. Não era, não. A princesa Isabel, por exemplo, ela foi acusada de montar um quilombo no palácio, porque ela escondia negro fugido. A mãe do Dom Pedro II, cara, a mulher era uma santa. A mulher era uma santa. Ela morreu endividada de tanto comprar negro para dar liberdade para os caras. Então, e eram monarquistas. E republicanos, Francisco Glicério, por exemplo. Francisco Glicério era republicano, era negro, era um advogado. Francisco Glicério assinou o documento da a formação do Partido Republicano em Itu, em 1873,
O documento dizia exatamente o seguinte, nós, assim, entre outras coisas, um trecho do documento dizia: nós, do Partido Republicano, não somos favoráveis à abolição. A abolição é um problema que vai ser tratado pela sociedade depois. Ponto. Então, não é todo republicano que era a favor da abolição e nem todo monarquista que era a favor da escravidão. Qual o impacto das novas tecnologias na preservação da história local? Eu diria que zero, até que a gente comece a utilizar essa tecnologia a favor de preservar. Tem algumas coisas que algumas iniciativas que eu vejo aí, por exemplo, eu ouvi dizer que a prefeitura vai colocar QR Codes em locais históricos para a gente parar ali e fazer a leitura para entender o que é aquele lugar, ver fotografias e tal. Se isso for implantado mesmo, cara, vai ser show de bola, vai ser muito, muito interessante, muito bom, vai ajudar pra caramba. A Câmara Municipal está fazendo um trabalho muito bom agora. A Câmara Municipal, ela está fazendo um trabalho de resgate da história de Campinas e ela está disponibilizando bastante coisas lá em digitalizado. Cara, a Câmara Municipal tem documentos desde 1797, cara. A Câmara Municipal existe desde 1797, existia com outro nome, já existia. Cara, imagina documentos antigos pra caramba, digitalizados à disposição do público. Nesse ponto, a tecnologia está ajudando bastante, que ela ajuda a gente a ter acesso. Então, tem dissertações, por exemplo, que às vezes você quer saber alguma coisa sobre um assunto, o estudante faz a dissertação dele lá de mestrado e publica na internet, você tem um arquivo lá para ler. Tem bastante coisa do Centro de Memória da Unicamp que está disponibilizado também na internet, mas eu acho que ainda é pouco. Acho que tem muito mais tecnologia que pode fazer muito mais pela preservação do nosso patrimônio histórico. Ô, Sidney, como mostrar assim para as crianças, assim, para o público mais jovem, né? Mas para o público mais jovem, a importância histórica de Campinas? Eu diria que a única maneira de fazer isso é incluir no currículo escolar, pelo menos no currículo escolar das escolas da prefeitura, mas nas escolas do estado também daria para tratar disso. Porque incluir no currículo escolar informações a respeito, um estudo a respeito, incluir lá uma parte da disciplina que trate sobre isso. Por quê? Não seria um favor para Campinas, seria uma justiça entender a história do país, porque a história de Campinas, ela não se limita às suas fronteiras. A história de Campinas, ela começa lá com a figura do Marquês de Pombal, o Antônio da Costa Santos, nosso saudoso prefeito. Escreveu um tratado a respeito da história de Campinas, que ele começa falando sobre o terremoto de Lisboa e a doença do rei Dom José I de Portugal para chegar na história de Campinas. Campinas está toda contextualizada com a questão do açúcar, com a questão do café. A história de Campinas se entrelaça com a história do Brasil. Eu acho que a única maneira seria incluir esse tema nas escolas de ensino fundamental. Existe algum local que ainda esteja antigo, que esteja funcionando ainda? Tem o Colégio Culto à Ciência de 1874, no mesmo endereço. 1874. Tem o Palácio da Mogiana, que abrigou, já é do século XX, mas é antigo também, funciona até hoje. O Museu da Imagem do Som foi casa do Barão de Itatiba, Joaquim Ferreira Penteado. Um pouquinho para cima, esse prédio fica ali atrás do Corpo de Bombeiros. Um pouquinho para cima do Museu da Imagem do Som, do lado esquerdo, fica ali, de frente para a base da Guarda Municipal. Tem uma casa antiga que está escrito assim, Ao Povo, 1880. É uma escola que o Joaquim Ferreira Penteado construiu em 1880 para atender pessoas pobres, negros. E tem a igreja lá no Largo da Santa Cruz, meu Deus, Praça 15 de Novembro, Capela de Santa Cruz. Cara, aquela igreja, assim, foi toda reformada, ampliada, mas a igreja é de 1700 Cara, da década de 1770. A estrutura principal dela ainda, o miolinho dela ainda tá lá. A Santa Casa, o Hospital Irmãos Penteado, ele é da década de 1870. Então tem bastante coisa ainda funcionando. E tem a Escola Carlos Gomes também, né? A Escola Carlos Gomes é do século XX. Ela foi fundada em 1900 e aquele endereço ali de 1902 ela foi fundada. E naquele endereço, na Avenida Anchieta, ela está desde 1924. O Cemitério da Saudade. O Cemitério da Saudade é de 1800, benzido em 1880 e recebeu as primeiras sepulturas em 1881. Inclusive, tem uma coisa curiosa no Cemitério da Saudade, que a inauguração das primeiras sepulturas em 1881.
Só que você acha sepulturas lá com data de 1875, 1872. Como é que pode ter sepultado gente antes de ser cemitério? É porque essas pessoas estavam sepultadas em outros lugares. Só que precisava tirar os cemitérios da região mais próxima do centro por questões sanitárias, doenças espalhando e tal. Precisavam levar essas sepulturas o mais distante possível. Então leva para onde? Vai para o Fundão. Lá era o bairro do Fundão. Então abre-se ali esse cemitério. E quando o cemitério foi inaugurado, as sepulturas estavam sendo retiradas, lá onde está o Teatro Castro Mendes, por exemplo, tiravam a sepultura de lá e levavam as sepulturas para o Carlos Gomes. Levavam o corpo, a lápide, tudo. Então, por isso que tem sepulturas anteriores à data de fundação do cemitério. E como eram o cotidiano dos primeiros habitantes de Campinas? Os primeiros habitantes de Campinas? Isso. Agricultores. Agricultores. Agricultores, pessoas assim mais rústicas assim com a vida, católicos extremados, pessoas que tinham valores culturais e valores morais muito arraigados naquela formação humana do século XVIII mesmo, pessoas que davam muito valor ao trabalho, não tinha adolescência. Cara, minha filha tem 14 anos, eu estava falando com ela, outro dia eu estava dirigindo com ela e falando, falei, minha filha, eu te levo na escola, eu te busco na escola, eu te levo no balé, eu te busco no balé. Quando eu tinha a sua idade, eu já trabalhava, ajudava minha mãe a pagar aluguel. Saía de casa às 7 da manhã, trabalhava até às 18, ia para a escola, chegava em casa às 11 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e fazia bico no sábado de fotografia que eu trabalhava. E esse cuidado que tem com a adolescência, porque o adolescente isso é coisa nova, isso é de 1950 para cá, culpa dos Beatles isso aí. Naquela época, fez 10 anos de idade, vai trabalhar, meu filho. Tanto que em 1870, quando o padre Joaquim José Vieira constrói um orfanato para meninas, a preocupação dele era: a menina, o pai é pobre, morreu. Beleza, o que vai ser do menino? O menino vai se virar, tem 10 anos de idade, já está fazendo sombra, vai carpir um quintal e vai se virar, meu filho. E a menina? Vai cair na prostituição, não tinha campo para elas. Então ele criou um orfanato para meninas, porque a preocupação era a menina. O menino não, o menino vai se virar. Ô, Sidney, você acha que no decorrer da história, Campinas, em algum momento, tomou alguma decisão errada, assim, historicamente falando? Eu não sei se errada, mas decisão que foi trágica para a cidade, aderir ao movimento revolucionário constitucionalista de 1932. A cidade pagou um preço muito alto por isso, porque foi bombardeada durante 10 dias, pelo menos, pelos aviões do Getúlio Vargas. Campinas, junto com São Paulo, se insurgiu contra o governo federal, porque na época tinha um fenômeno que a nossa geração nunca vai saber o que é isso, né? Estamos falando da polarização política. A gente não sabe o que é essa porcaria hoje, mas na época tinha. E o Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 e assumiu o poder falando assim, gente, eu vou fazer uma nova Constituição. Cara, o Brasil está na 6ª Constituição da República. 6ª. Os Estados Unidos está na 1ª. Então, o Getúlio Vargas assumiu o poder falando, gente, eu vou mudar a Constituição, vou fazer uma nova Constituição, por enquanto eu vou indicar quem vai ser o governador da onde, eu vou indicar o governador de São Paulo, eu que vou indicar tudo aqui. O Getúlio Vargas chegou a fechar o Congresso Nacional. E aí, ele prometeu a Constituição, mas não deu. São Paulo se levantou, por isso chama Revolução Constitucionalista. Cara, São Paulo é rico. O PIB de São Paulo, quer dizer, a riqueza que São Paulo produz em um ano hoje, pode pegar a riqueza da Bolívia e multiplicar por umas 10 vezes aí que você chega na riqueza de São Paulo. A riqueza de São Paulo, produzida em um ano, é mais ou menos a riqueza da Argentina inteira. Pega a população do Paraguai e multiplica por uns... Cara, você quer ver? Pelo menos umas 6 ou 7 vezes a população de São Paulo. E aí, São Paulo, com essa grandiosidade toda, lutou contra o governo federal, e Campinas aderiu. Só que Campinas pagou um preço muito alto. O prefeito, na época, era o Orozimbo Maia, foi destituído, a cidade foi bombardeada. Então, foi bem complicada essa decisão aí. Qual lugar em Campinas seu preferido, que você gosta de ir? O lugar mais top seu? Olha, depois da minha casa, sem sombra de dúvida, a casa da minha tia e depois o Parque Taquaral. Parque Taquaral, cara. Taquaral, eu amo ir lá caminhar domingo de manhã, amo ir lá dar uma corridinha em volta da lagoa, passar vergonha que eu tô correndo e de repente passa um tiozão de 70 anos, fala bom dia! E some da minha frente. De vez em quando eu caio de patins lá também, mas enfim, cara, Parque Taquaral é lindo. Parque Taquaral é um passeio que eu recomendo para todo mundo.